Você já foi se apresentar em público e ficou com frio na barriga? Suou? Ficou vermelho? Sabe, antes de você se apresentar, você fica ali na plateia com medo das pessoas falarem contigo porque você tem receio da opinião dos outros, você tem receio de se expor. Estudou um conteúdo e na hora que foi falar, deu branco? Olha só, eu entendo isso. Você sabia que a maior parte das pessoas tem um medo absurdo de falar em público? Recentemente, saiu na revista Sunday Times, uma revista britânica, dizendo o seguinte, saiu uma pesquisa que dizia o seguinte: uma grande parte da população tem um medo de falar em público que supera medo de problemas financeiros, medo de doenças e, por incrível que pareça, medo da própria morte. Olha só, tem pessoas que têm mais medo de se expor porque se preocupam com a opinião dos outros do que o medo de morrer. Não parece insano? Pois é, eu entendo perfeitamente quando você faz parte deste grupo de pessoas, quando você faz parte deste tipo de estatística. Por quê? Porque eu já passei por isso. Então sabe por que isso acontece? Por um motivo que pode parecer simples, mas olha só, é falta de treino. As pessoas não sabem como fazer. As pessoas não sabem como se apresentar e como se expor. Ah, Gustavo, mas eu faço isso. Pois é, provavelmente você faz a mesma coisa durante toda a sua vida, desde a época da escola. Você estuda do mesmo jeito, você fala do mesmo jeito e você tem a mesma insegurança daquela época. Porque você não aprendeu um modelo, você não aprendeu uma forma de fazer isso de maneira segura. Eu entendo perfeitamente quando você passa por uma situação como essa, quando você perde oportunidades, quando você fica com receio se vai conquistar ou não aquela promoção, se você pensa depois, poxa, passou e agora já foi. Por quê? Porque lá atrás eu era assim também. Eu me conformava com meus 4 amiguinhos, eu tinha receio de dar minha opinião na sala de aula e eu começava a perceber como este medo, essa timidez em excesso, essa preocupação com a opinião dos outros me fechava, me travava e sempre que eu ia me expor, eu ficava vermelho, ficava inseguro, ficava muito mal com toda aquela situação. O tempo fez com que eu pudesse absorver melhor as situações à minha volta, entender como que as pessoas se apresentam, entender como que as pessoas fazem isso. E eu quero falar para você que tem como fazer isso. Tem um método, tem como. Mas antes, saiba quem sou eu. Eu sou Gustavo Guimarães, trabalho com treinamentos desde 2006. 2006, ministrando aulas, palestras, treinamentos em empresas. Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá e Barack Obama. Hoje, qual é a diferença? Para ela ganhar a vaga, ela tem que ser tão boa quanto eu. Em outros estados. E desde 2010 eu também faço comédia stand-up, me apresentando em teatros, em bares. Lindo, te odeio. Então, senhoras e senhores, principalmente as mestres. Eu me apresentei na TV. Nem sempre é a mesma do que a gente tem na empresa, no ambiente controlado. Mas o importante de se expor com públicos diferentes é que me trouxe uma autonomia muito grande. E é isso que eu quero falar para você. É esse mecanismo que eu desenvolvi, este modelo que eu aprendi a trabalhar melhor e oferecer para ti. Além disso, eu sou formado em administração de empresas, com MBA em marketing e vendas, coautor de 2 livros, um que se chama Ser Mais em Comunicação, outro que se chama O Marketing Aplicado aos Relacionamentos. Lancei um DVD de comédia stand-up, sou autor de um e-book que se chama Fale em Público Já, e todo este know-how, como eu disse, foi o que eu utilizei para mostrar para você como que você pode ter melhores resultados. O que eu utilizo nos meus treinamentos, o que eu utilizo para montar as minhas palestras, o que eu utilizo para desenvolver o meu poder de falar em público para as pessoas, fazendo com que elas possam dar risada também. Todo este contexto que eu tive é o que eu trago para você através do método Fale em Público Já, tá? Nesse método, nesse curso Fale em Público Já, você verá a maneira de se expor, de lidar com as pessoas à sua volta, a maneira de estudar. Já vou falar um pouco mais sobre tudo o que você verá no curso. Mas antes, eu quero que você conheça um pouco mais sobre o meu trabalho, mas uma visão não por mim,
uma visão de outras pessoas que já foram treinadas por mim. Confira. Fiz o curso Fale em Público Já, que foi assim muito transformador. Um curso bem didático, bem prático, que fez com que eu melhorasse a minha dicção com o público para palestras. Então, super recomendo. Luiz Gustavo Guimarães, aí uma das maiores autoridades do Brasil, certamente, quando o assunto é falar em público. A minha experiência com ele foi nos últimos 2 anos, através do grupo de RH que eu faço parte, onde o Luiz trouxe a palestra Como Falar em Público, e eu achei muito bacana, por isso eu vim dar meu depoimento. Luiz traz o conteúdo de uma maneira simples, de forma que até quem não é da área de RH ou não trabalha com pessoas se sinta bem à vontade para apresentar algo. Eu não poderia deixar de indicar para vocês o treinamento do Luiz Gustavo. Há mais de 10 anos atrás eu tive o prazer de tê-lo como meu professor e as suas dicas, as suas aulas me ajudaram muito. Agora que você já viu esses depoimentos, que você já viu um pouco destes alunos e que se tornaram meus amigos e que puderam passar para você uma visão do meu método de trabalho, da minha metodologia, eu vou falar para você um pouco do que tem no curso Fala em Público Já, dos 4 módulos principais. Você terá no primeiro módulo uma forma de trabalhar o seu mindset. O que é mindset? É a maneira como você interpreta as coisas. Tem muitas pessoas que, antes mesmo de se expor ao público, de falar, de gravar um vídeo, de falar para as pessoas, elas se travam porque elas não acreditam nelas mesmas. A gente precisa começar a trabalhar a sua mente melhor, entender como é que funciona, entender quais são as percepções e talvez, sei lá, um trauma que você trouxe desde a sua infância porque você fez uma apresentação e não foi tão boa e talvez você carregue isso. Entender a mente é o primeiro método. O segundo módulo que a gente vai trabalhar é o conteúdo. Não é só ler para se amparar e falar para as pessoas. Você precisa saber como estudar. E eu vou falar para você o que eu faço, quais as táticas que eu utilizo para que eu esteja mais seguro para me expor para as pessoas. Então, você verá exatamente quais são as estratégias que eu utilizo para guardar as informações na minha mente por um tempo maior. Isso vai evitar certamente os brancos na hora da sua apresentação. Outro ponto que a gente vai desenvolver no módulo 3 é o que? Como fazer um roteiro. Por quê? Porque não adianta você só estudar e achar que está preparado para falar em público se você não soube como colocar isso em pauta, como colocar isso no roteiro. Você precisa aprender a identificar quais são os pontos principais, quais são as palavras-chave, quais são os assuntos mais pertinentes, o que você não pode deixar de falar, qual que é o plano B, como é que você trabalha isso. Pô, Gustavo, tem que apresentar uma reunião e tem um vídeo para passar. Que hora que eu passo esse vídeo? Que hora que eu faço essa dinâmica? Que hora que eu falo com as pessoas? Tudo isso a gente faz na hora do roteiro. Porque aí quando você passa por esses 3 métodos, por esses 3 módulos, você está tranquilo e mais confiante para o módulo 4. O módulo principal, que é quando você vai de fato se expor. E no módulo 4, o Fale em Público Já, a hora de se apresentar, é a hora que você vai perceber o seu poder de liderança perante a plateia, a comunicação não verbal, o quanto ela interfere, a forma de olhar para as pessoas, de encarar o público, não de maneira maldosa, obviamente, mas de maneira que as pessoas percebam que elas fazem parte de uma conversa. Entender que se apresentar tem muito do que você vê numa conversa diária. Início, meio e fim. Pode parecer óbvio agora, mas muitas pessoas vão se apresentar e não se apresentam de fato, vão falar e não explicam o motivo principal, ou pior, não sabem se despedir. Tem pessoas que acabam a apresentação e você fala, ué, acabou? Então a gente vai aprender como trabalhar isso também. E para fechar, eu quero compartilhar mais uma novidade muito bacana para você. Os bônus, você terá direito a alguns bônus. Primeiro, uma apostila para facilitar o seu aprendizado durante o nosso período de treinamentos. Segundo, você fará parte de um grupo exclusivo no Telegram, onde nós trocaremos informações, onde você colocará lá os exercícios, as tarefas, as dúvidas e terá opinião e poderá contribuir com as tarefas dos demais da sua equipe, da sua turma. Você terá ainda o e-book Fala em Público Já será um presente para você que faz parte do nosso conteúdo da nossa turma. E o último bônus que eu quero compartilhar com vocês é o que, na minha opinião, é o melhor deles. 1 ano de mentoria comigo. Como assim, Gustavo? Vai só pesquisar quanto que é uma mentoria por aí.
E por que você tem direito a essa mentoria? Porque talvez agora, neste período de curso, você não tenha algumas dúvidas porque você não tem apresentações frequentes. Mas vamos supor que daqui a 3 meses você tenha uma apresentação diferente do seu dia a dia e você tem uma dúvida que você não tem agora. O que você vai fazer? Você vai falar comigo pelo WhatsApp, vai falar, Gustavo, a situação é essa, me ajuda. O que eu posso fazer nessa situação? E eu vou explicar para ti o que você pode fazer para ter o melhor resultado. Então aproveite esta série de bônus, essa série de benefícios que você terá. Você verá que a cada período, uma aula, um treinamento fará parte do curso. Você terá ali bônus, aulas complementares que dizem respeito ao nosso processo comunicativo, que serão agregadas, acrescentadas durante o nosso período de treinamento. Bom, agora que você já sabe todo o conteúdo, agora que você já sabe dos depoimentos dos alunos, do método, você já sabe dos benefícios, tem mais uma coisa que você precisa saber. Para você que fizer a compra agora, o investimento agora do nosso treinamento, Fale em Público Já, você poderá testar por 7 dias. É, isso mesmo. E se em 7 dias não fizer sentido para você o meu conteúdo, você poderá me mandar um e-mail falando, Gustavo, eu não gostei, quero meu dinheiro de volta. E eu, sem mais delongas, devolverei o seu dinheiro, ok? Então você terá a garantia de 7 dias para fazer bom uso deste conteúdo. Eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai crescer, ok? Nos vemos no nosso próximo encontro, que é o nosso primeiro dia de treinamento. Para isso, basta clicar no botão aqui abaixo e fazer parte dessa equipe Fale em Público Já. Até logo, um forte abraço, sou Gustavo Guimarães e até já. Tchau!